Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o plano infinito e as eras. Hoje será um conteúdo totalmente abstrato, como se não fosse aqui no canal, né? Uma via alternativa para a realidade que nos é contado. Mas hoje nós vamos forçar essa realidade, até porque nós vamos utilizar mapas tibetanos, mapas antigos, conceitos de ex-oficiais militares do exército americano e até mesmo de pessoas que trabalharam na NASA para entender o que está acontecendo, onde é que nós estamos, né? Será que nós somos uma bola giratória molhada rodapiando no universo? Ou será que existem aí alienígenas, um controle mundial? Nós estamos talvez numa nave alienígena, ou talvez nós estamos aí em um lugar desconhecido e temeroso até mesmo pelos nossos governantes. Hoje nós iremos falar sobre isso. E principalmente nós iremos falar sobre Hiperbórea, Atlântida e Lemúria, que foram os últimos reinos, as últimas eras que antecederam a nossa. Se você pegar o calendário maia, o calendário dos Incas, você vai ver que eles datam não o fim do mundo, mas o fim de um ciclo. E a afirmação deles é que na nossa era, nós estamos na quarta era do planeta Terra e que já ocorreram 3 eras anteriores a nossas. Inclusive, histórias e mitologias gregas fazem menção e referência a Atlantis, Atlântida, Hiperbórea, foi lá no começo, no conceito primitivo, até mesmo pré-diluviano de como que era a Terra. E tudo isso nós vamos falar aqui nesse assunto, tá? Este e-book, você já sabe, ele se encontra disponível lá no nosso veículo de comunicação oficial. É só você poder participar. Quem quiser conhecer o meu trabalho, você precisa verificar a disponibilidade de turma através aqui desse acesso aqui. E aí você vai saber, periodicamente eu abro algumas vagas, não é muitas, apenas 20 vagas. Você tem o meu contato pessoal, são mais de 100 aulas. Eu ensino você a desatar essas amarras do sistema. A diferença, o diferencial do meu trabalho é que são mais de 3 anos de acesso e suporte. Vale muito a pena, principalmente para esse governo miraculoso de agora. Eu já estou cantando a pedra para vocês aprenderem, né, uma nova filosofia de vida, de como prosperar, né, e não dobrar os seus joelhos. Pois bem, né, quem quiser conhecer, tem aí na descrição. Eu recomendo que você pause o vídeo, vá lá, se inscreva nesses veículos de comunicação para você ser avisado quando forem abertas novas vagas, tá? Então nós vamos falar sobre o plano infinito e as eras. E a coisa, ela começa a beirar um pouco a insanidade. E por que eu falo isso para vocês? Porque vocês precisam usar o campo da imaginação. O primeiro lugar onde você consegue trazer o conceito de real é no imaginário. Então, por exemplo, quando você pega lá Santos Drummond, por exemplo, que ele foi dizem que foram os irmãos. Tem várias histórias, mas vamos pegar do conceito simples. O criador dos aviões, tá? Santos Dumont lá. Você pega aquele cara, se ele não tivesse imaginado um avião, se ele não tivesse imaginado que dava para voar pelos céus, ele não conseguiria concretar aquela ideia sólida. Então nós precisamos imaginar a coisa para ter um conceito mais amplo para a gente poder pelo menos pincelar o que é a verdade, tá? Pois bem, senhores, em 1907, um mapa ou diagrama datado de cerca de 1000 anos atrás, desenhado pelos budistas, foi lançado na internet mostrando mais de 30 outros continentes ao redor da nossa conhecida Terra Parará Pururu Coelhinho da Páscoa 1, 2, 3 plana, né? Esse diagrama é mostrado abaixo. Então o que acontece? Esse aqui é um mapa dos budistas. E por que eu acho interessante um mapa como esse? Porque esse mapa, primeiro que todo mundo já sabia a planície da coisa, né? A coisa veio virar uma redondeta em 1956, né? Junto com NASA, Apollo 11, todo esse embaralhado todo aí, né? Os caras viajando para a Lua com uma calculadora da Castro de tecnologia, né? Claro, claro. Eu tenho um QI muito bom para acreditar num negócio desse. Mas assim, em brincadeiras à parte, basicamente é o seguinte: o conceito dos povos primitivos, eles acreditavam na planície, né? Eu não vou falar a palavra aqui.
E aí, isso já é conhecido, normal, cosmologia hebreia, cosmologia dos hindus, cosmologia dos Cherokees, tudo isso aí já é conhecido. Só que os budistas foram além, porque eles começaram a falar sobre a existência de outras regiões na Terra. Vamos chamar de outros planetas, de outras regiões. E isso chegou um momento que isso foi até publicado no Jornal de Nova York, sobre essa grande descoberta, né? Claro, foi publicado numa época que a galera acreditava na planície, tá? Mas olha que coisa interessante, não deixa de ser miraculoso a maneira como eles enxergam a Terra, né? Se este mapa verdadeiro é fabricado, é incerto, mas aponta a possibilidade muito real de que existam de fato muitas outras terras ou continentes, além do que sabemos ser a Antártida. E por que não? Que o universo monótono seria este se nosso mundo fosse limitado aos 7 continentes, os quais estamos familiarizados? Pensa um pouco. Será que Deus só criou a Terra, velho? Só que Deus. Pô, eu vou falar pra você, que Deus fraco que é esse que só conseguiu criar a Terra? Eu não acho que Deus é assim. Eu acho que Deus é. Eu não acho, eu tenho certeza. A gente tem que mudar a fala. Deus é onipresente, está em todos os lugares, onipotente, tem o poder absoluto sobre todas as coisas, e onisciente, sabe sobre tudo. Então, esse ser que ao estalar dos dedos pode criar o que ele quiser. Eu acredito que o planeta Terra não foi a única criação de Deus. Até porque tu pega a Bíblia, lá antes da criação da Terra, você já tinha os anjos. Você já tinha o reinado celestial. Então você imagina o seguinte: antes da criação da Terra, Deus já tinha criado outra coisa. E isso nos é catalogado como uma referência. Não quer dizer que só criou, que Deus criou os anjos e logo em seguida a Terra. Não, é dito que Deus criou os anjos e teve um projeto que foi o projeto da Terra. Mas isso não impede a possibilidade da existência de outros continentes, de outros planetas. Na verdade, eu chego a acreditar que a coisa é sinistra. Eu acredito que pelo menos aí, só na nossa dimensão real, deve ter centenas e milhões de planetas. Né? Eu não acredito que Deus se limitaria a criar a raça humana, porque a raça humana ela é desagradável, né? E uma única, eu acho que não, cara. Eu acho que os caras criaram muito mais coisa do que a gente imagina, tá? E aqui embaixo é a cosmologia budista, ok? Sobre o reino e as suas eras. Lembra que ó, são 4 eras, né? Os maias, os incas, né, falam sobre 4 eras. Os povos Cherokees, os povos navarros, a cultura daqueles australianos, que eu esqueci o nome daquela cultura de Índia. Depois eu vou lembrar o nome. E também os budistas. Todos eles estão falando de 4 eras. Ou seja, 4 revoluções, 4 grandes inversões magnéticas, tá? Só para você poder entender, 4 eras aí. Pois bem, senhores, esse conceito é um conceito, né, básico, mas a coisa vai começar a ficar cada vez mais miraculosa aqui, e aí eu vou trazendo essas informações e evidências para vocês. Partindo desse ponto e dando um voto de confiança a esse mapa budista, né, vamos acreditar que ele seja real, vamos acreditar. Falaremos sobre o plano infinito de Matt Boylan, tá? E por quê? Por que esse plano infinito ele é tão importante? Porque esse cara, ele trabalhou na NASA durante muitos anos. Saiu da NASA, evidentemente, mas trabalhou lá. E ele tem um conceito diferente do que é a Terra. O ex-artista e animador especialista da NASA, Matt Boylan, tem uma visão única e revolucionária da Terra e do cosmos, que está tomando a internet como uma tempestade, ok? Ao contrário de Mark Sargent, que nós vamos falar dele hoje aqui, tá? Que defende a Terra Parará Pururu Coelhinho da Páscoa 1, 2, 3 plana, fechada e abobada, o Matt propõe que a Terra é realmente, né, como os antigos falavam, né, sustentada por milhares e milhões de anos, mas que não tem isso aqui, ó, não tem o domo, tá? Né? E algumas teorias francamente eu não acredito, tá? Você pega a operação Fishball, né, que é um conceito americano, você tem até os emblemas. Ela foi justamente bombardear o domo com bombas nucleares. Tá? Mas por que ele está falando desse conceito? A ideia do Matt Boylan é que o nosso planeta ele está sendo limitado, nós só acessamos uma pequena parte do nosso planeta,
Porém, ainda assim o nosso planeta é muito maior do que nos é contado. E ainda assim existem outros planetas que estão equidistantes de nós. Que estão assim, é como se tivesse um plano infinito e vários planetas estão ali parados, tá? Todos eles regidos aí pelas suas luminescências, Sol, Lua e eras, tá? Então ele abre o conceito dizendo que não existe só uma Terra, mas diversas outras terras. E ele também fala que existe a possibilidade da gente ir de um ponto para o outro. A gente sair de um planeta e ir para o outro. Francamente, eu acho um pouco duvidoso. Por quê? Pensa um pouco comigo, tá? Partindo do ponto que você entende a planície das coisas, o ápice central é a existência de Deus. O ápice central é esse. É para isso que isso aqui serve, para você crer em Deus, no Criador. A partir do momento que você crê em Deus, Deus fala que haverá um julgamento para pequenos e grandes, ricos e pobres, poderosos de sua época. Haverá um julgamento, o dia do juízo final. Vamos supor, no conceito abstrato, que haja um dia do juízo final para cada tipo de terra. Se você sair da terra, você vai estar imune a esse juízo. Então não faria muito sentido você ter a liberdade de sair do apocalipse. Ó, para vocês aqui, ó, ratuna batata para vocês e eu tô simplesmente pulando de planeta em planeta, tá? Meu irmão, não faria muito sentido dessa maneira, porque aí você estaria atribuindo uma liberdade que os seres humanos não têm. Quem tentou uma coisa parecida como essa foi Nimrod. Nimrod, as culturas cristãs, elas falam da Torre de Babel, né? Agora, a cultura hinduísta, ela é muito mais verdadeira quando se fala de Nimrod do que os cristãos. Porque depois de Pôncio Pilatos, depois de Assembleia de Prelados, depois de Concílio de Nicéia, aquela ali desandou, o cristianismo, a igreja primitiva desandou demais. Era mais fácil a gente ter elegido a Gretchen como sumo sacerdote e adorado a ela do que seguido o que Pôncio Pilatos se colocou ali. Sem brincadeira. E aí o que acontece é o seguinte: na cultura cristã, Nimrod ele construiu uma cidade para chegar até o céu, confrontar o Criador. E aí o Criador foi lá, derrubou a cidade, confundiu as línguas. Só que você não encontra registro dessa cidade. Ou alguém que constrói alguma coisa que vai beirar o domo, você tem que ter pelo menos algum registro. Não, não tem. E outra coisa, conforme você sobe um prédio, a base fica mais pesada. Qual é o material hoje que consiga suportar tamanha carga? Você pega os prédios mais altos. Os prédios têm 1.400 metros de altura, por exemplo. Meu irmão, é no limite da engenharia. Agora pega um prédio de 160 quilômetros de altura. Ou tenta desenhar alguma coisa que chegue nessa altura. Primeiro que você não vai ter material suficiente. Segundo, que a base vai ficar cada vez mais pesada. E toda a infraestrutura vai desestruturar absurdamente. E você teria, pelo menos, um registro absurdo sobre esse grande feito. E por que ninguém encontra essa cidade gigantesca? Porque ela não existe. É simples. Então o conceito dos hindus é totalmente diferente. O conceito dos hindus beira o seguinte: os antigos deuses, que nós vamos chamar de anjos aqui, eles vieram, desertaram do céu, trouxeram consigo conhecimento, e junto com esses conhecimentos trouxe a sabedoria das vimanas. O que é uma vimana? Uma vimana é uma carruagem celestial. É um tipo de veículo que os deuses usam para se locomover pelos céus. Isso é chamado de vimana. Eu vou tentar colocar aqui vimana hindu, só para ver se a gente acha aqui, ó. Isso aqui é o conceito de uma vimana hindu, pessoal, ó. O conceito de uma vimana hindu é isso aqui, ó. Este é o conceito de uma vimana hinduísta, tá? É uma nave que é utilizado, ok? Para se locomover aos céus. Então esse é o conceito de Vimana. E aí os antigos deuses repassaram o conhecimento das Vimanas aos homens. E um desses homens, que é chamado de Nimrod, decidiu ir além e usar o processo de reengenharia e pegar o conhecimento das Vimanas e criar uma cidade voadora, né? Uma grande espaçonave. Lembra lá de Star Wars? Aquelas naves gigantescas? Pois é, aquilo ali era a cidade do cara. Eles criaram uma nave com canhões de plasma, toda uma infraestrutura, uma grande nave para guerrear contra o céu. E essa nave ficava sobrevoando o céu, usando a tecnologia das limanas. Porém, foi declarado guerra aos céus
E um dia antes de Nimrod atacar o céu, um anjo, pelo menos a cultura hinduísta fala isso, um anjo partiu aquela cidade no meio, uma parte caiu, a gente chama de Triângulos Bermudas, outra parte caiu lá para o lado da Antártida, e dali ficou, né? E aí todo aquele reinado foi submergido ao final. E aí os anjos, os deuses, decidiram, né, embaralhar as línguas dos homens para que não e decidiram criar 7 anciões para repassar o conhecimento das vimanas e protegê-los. Tá? Então essa é a cultura hinduísta, não estou dizendo que é verdadeira, que é falsa. Mas para mim faz mais sentido uma cultura como essa falar de uma nave voadora no céu, os caras morando no céu, do que simplesmente tentar construir um prédio gigantesco e não ter nenhum registro sobre isso. Meu irmão, o cara, sério, há 4, 5 mil anos atrás, o cara construiu um prédio de 1.000 metros de altura, talvez seria o maior recorde da história do cara. Nós não temos nenhum registro. Pega lá, um pirâmide do Egito. Pô, beleza, aquilo ali. Pirâmide do Egito tá aqui, 200, 300 metros acima do nível do mar. Entendeu? A altura da pirâmide nem compara com os prédios de Burj Khalifa lá, ó. Tem é muito maior. Então, a ideia de Nimrod usar naves voadoras é totalmente plausível. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a partir do momento que você entende que existem naves voadoras, fica fácil de você entender que muitos desses seres se locomovem de lá para cá. Agora, a gente tem que entender o seguinte: de onde que esses seres vêm? Será que eles vêm de outros planetas ou será que eles vêm do nosso próprio planeta? Você tem que lembrar que o nosso planeta ele é muito maior do que nos foi contado, tá? Muito maior do que nos foi contado. E aí, o plano do infinito do Matt Boylan fala o seguinte: que os meteoros colidem com essa camada de gelo, derretendo e criando buracos nela, expondo o magma quente por baixo e com ar frio por cima, fazendo com que se solidifique em terras e continentes. E aí o campo magnético atuante pelo magma começa a dar vida à criação das coisas. Então, o Matt Boylan ele fala dessa maneira, é disso que ele fala e ele acredita. Ele trabalhou na NASA, ele fala sobre esse conceito, tá? Mas por que eu acho interessante o plano infinito do Matt Boylan? Porque além da existência da Terra, o cara que trabalhou na NASA está falando da existência de outros planetas. E que é observável. Provavelmente esse cara utilizou algum telescópio, utilizou alguma grande tecnologia e descobriu outros planetas. Eu acredito que o cara, em conluio com o governo, descobriu, apontou esses satélites que ficam exatamente a 80 quilômetros de altura nos céus, na região de Flip Ring, Pararapururu, Coelhinho da Páscoa, Shock Ring. É um conceito que foi ensinado por David Pararapururu, Coelhinho da Páscoa, La Point. Tem que falar assim, porque algumas coisas não são mais permitidas. E aí, provavelmente esse cara apontou esse telescópio para fora e alguma coisa esses caras captaram lá para o cara ter esse conceito da existência de outros planetas. É algo assim que beira a insanidade. Olha só, ele diz o seguinte: é incerto se nossos governos ocultos estão em contato com esses outros mundos, né? Não se sabe, mas certamente é uma possibilidade, pois a periferia da Antártica é intensamente guardada pelos militares. Meu irmão, existe um grande acordo, né, na Antártida. Como é que é o Tratado da Antártida, né? 178 países, 175 países assinaram. Para quê? Para proteger pinguins. Para proteger pinguins, meu irmão. Os caras levaram na Operação High Jump, né? Década de 50, década de 60. Eles levaram porta-aviões, navios de guerra, levaram submarinos, levaram caças, né? Para quê? Para proteger os pinguins, é claro, né? E depois criou um Tratado das Antártidas, mesma guerra entre Rússia e Estados Unidos, para proteger pinguins. Ó, vamos criar um tratado aqui para proteger pinguins. Meu irmão, é os pinguins de Madagascar. Eles são os verdadeiros donos do mundo, os pinguins de Madagascar. Aí eles dominaram o mundo, né, os pinguins, e convenceram a elite a protegeram eles. Meu irmão, tem que acreditar no negócio desse. Se os caras estão protegendo aquilo ali com unhas e dentes, é porque alguma coisa tem, né? É óbvio. Atravessar esse gelo entre esses mundos deve ser uma tarefa muito importante e difícil mesmo para os governantes atuais. O frio terrível e as distâncias tornam muito desanimador. Não é só o frio. A luz, conforme você vai se afastando do epicentro, o frio ele vai ficando maior até chegar ao próximo do zero absoluto.
E a ausência de luz, ela vai chegar no ponto que as partículas, né? Lembra do primeiro estágio da matéria, que é o zero absoluto? Vai chegar um ponto que até o diamante é quebradiço, porque as matérias vão estar plenamente alinhadas e qualquer coisa em contato com frio extremo se torna quebradiço. Então, mesmo um disco voador aí, ó, uns caras alienígenas, que for, um disco voador próximo do zero absoluto, ele vai congelar e ele vai se tornar quebradiço. Basta qualquer vibração para começar a apresentar rachaduras. Esse é o problema do zero absoluto. Ele emparelha todas as partículas e gera e aí fica fácil de você quebrar as coisas. Porque não tem mais energia ressaltante ali. E aí o que acontece é isso. Então, sair para fora é perder. Não tem vida lá para fora. Essa é a questão. Então, não tem como você ir lá para fora, não tem como você chegar ali. Essa é a questão. Né? O plano infinito de Matt Boyle é muito interessante. Os caras falarem de outros planetas, mas é preciso entender esse conceito. Esse conceito que não dá para você ir de um ponto ao outro. Pelo menos se não for pelo portal. Por que que eles têm o Sirius, o Orion, o acelerador de partículas CERN? Né? Eu acho que o Orion fica no Brasil, se não for a memória. Mas o acelerador de partículas CERN. Por que existem esses aceleradores de partículas? Para abertura de portais. Por que tem que usar abertura de portais? Porque a única maneira de sair desse cangaço é com abertura de portais. Então eles usam a abertura de portais, eles estão desenvolvendo isso para se locomover, né? Correr com uma verdadeira corrida às pressas para tentar abrir esse portal para poder simplesmente sair da Terra, porque eles sabem que boa coisa não vai acontecer daqui a pouco tempo, né? Só que o problema é que quando você abre um portal, você está abrindo uma janela tanto do seu lado para o lado que você quer. E muitas vezes esse portal não é muito bem para onde você quer, né? Às vezes você vai abrir um portal acreditando que você vai parar lá em Atlante, você vai parar lá em Abaddon, né? Eu já falei disso, os caras eles não. Teve até um cientista que ele falou que é muito preocupante o que o CERN está fazendo, porque uma vez que você abre um portal pro desconhecido, você tá abrindo uma janela. E aí as coisas podem vir de lá pra cá. Aí tu pega Half-Life 2, tu pega aqueles filmes Cloverfield. Cloverfield é isso. Cloverfield, a trilogia de Cloverfield, os caras abrindo portais. No próprio CERN, no filme. E aí saíram aqueles monstros colossais que ninguém dava conta. Então a única maneira de se locomover é essa. Agora, evidentemente, os anjos de Deus eles possuem tecnologia suficiente para entrar nesses mundos. Como que isso acontece, eu não sei. Mas eu acredito que isso envolve uma ciência, um conceito de materiais e de uma tecnologia que não tem na Terra. Nem é disponível. Os discos voadores fazem cosquinha perto daquilo que o Criador criou. Então, assim, os caras acreditam em outros planetas. Olha, o conceito é esse. Você tem camadas de gelo, você tem planetas, ok, que estão aqui nas suas distâncias, e aí praticamente você vai de um ponto a outro, tá? Né? Só que nesse ponto a outro, você tem que usar um aparelho especial. E isso aí tem a ver muito com os anjos. Pois bem, aí começa uma coisa que eu acho interessante. Muito interessante. Por quê? Ao contrário de Boylan, nós temos aqui também uma outra pessoa que é o Mark Sargent, ok? Ou Sargento Mark, tá? Ele pensa, né, que a própria Terra pode ser a lendária Atlântida. Qual que é a ideia do cara? Pô, Atlântida não é uma civilização que está circulada por água? Pois é, e que afundou? Então, é mais ou menos a história da Terra, né? Aí o cara pensa a mesma coisa, só que antes de ser inundada. Todos os três apresentam visões fascinantes, eu vou falar do terceiro daqui a pouco, e divergentes do modelo da Terra Parará Pururu Coelhinho da Paz Pão 23 plana, né? Aí, olha que coisa interessante, o especialista em jogos de computador e treinador de software, Mark Sargent, é bem conhecido, né, por esse tipo de estudo e tenta provar que o nosso planeta é de fato um disco plano. Porque o cara desenvolve jogos de computador, o cara desenvolve softwares. E aí a ideia do cara é provar que é realmente plano através dos jogos. Por quê? Pensa um pouco. Tenta você criar um jogo onde existe uma coisa redonda.
Os caras já tentaram criar. Imagina você pegar GTA V e tentar começar a encurvar o GTA V. Começar a encurvar. Ah, mas quando eu estou de avião eu vejo uma curva. Beleza, aquilo ali é um programa de computador que, no momento que você chega numa certa altura, ele altera a sua perspectiva visual. O jogo continua plano do mesmo jeito. Mas a perspectiva visual ela é alterada. Tem até um jogo da Microsoft lá do bonequinho de pano que é sobre outros planetas, que é tudo redondo. Aquilo ali é uma perspectiva visual. Não se trata de redondo. E aí entra um pequeno detalhe. Por quê? Pensa um pouco. Você tem nos jogos, tá? Usando o Real Engine. Você pega lá, você tem as leis da física, você tem a questão da luminosidade solar, e tudo isso tem que ser processado pelo computador. Quando a superfície é plana, é tudo uniforme. A força gravitacional do ponto do plano a outra extremidade é tudo uniforme. Então, quando você tem uma superfície plana infinita, tudo que você conhece de leis aí, de empuxo, força centrífuga, centrípeta, comportamento da água, tudo isso é uniforme. Então é fácil de você criar. Por exemplo, o jogo The Witcher 3, né, um jogo extremamente pesado. Pega lá o Red Dead Redemption 2, jogo extremamente pesado. Tudo isso é um conceito, Skyrim. Tudo isso que tu pega é tudo plano, tá? Por quê? Porque é mais fácil. Agora começa a encurvar a coisa. O que vai acontecer quando você começar a encurvar? O ponto gravitacional de um ponto é diferente do outro. É diferente do outro. Então, cada fração de graus, 0,001% que você estiver se locomovendo, a perspectiva vai começar a alterar. Todas as leis que regem aquela probabilidade de jogo vão começar a alterar. E aí o seu processador, que deveria processar 1 milhão de algoritmos por segundo, dando exemplo, tá? Ele vai ter que processar 1 bilhão, 100 vezes mais. E mesmo assim, ele vai começar a apresentar dificuldades para fazer essas operações. Dando um exemplo para você. E a coisa vai começar a quebrar. Então, não dá para você criar um jogo Você nunca vai ver o Real Engine, um software de desenvolvimento de jogos, criando um jogo na curva. Né? Quando se cria uma curva nesses jogos, não é a criação de uma curva, mas de uma perspectiva visual. O jogo continua numa perspectiva plana, as leis da física continuam numa perspectiva plana, porém o aspecto visual é diferente. Tipo GTA, você sobe lá em cima, você vê coisa curvada. Quando você volta para a base, tá plano. O jogo curvou para você? Não curvou. Então é um fenômeno ótico, tá? E eu falo isso para vocês por quê? Porque é muito complicado. Pessoas que desenvolveram jogos, pessoas famosas que desenvolveram jogos, chegaram à mesma conclusão. É tão difícil criar curva, mas é tão difícil criar curva. Você pode criar uma borda, tipo assim, uma borda naquela planície. Mas é tão difícil criar uma curva que por exemplo, pega o jogo Minecraft, por exemplo. Pô, Minecraft é um sistema que cria mundos aleatoriamente. Mas todos esses mundos eles são em caráter plano. Não tem curvatura. E aí aquele jogo roda numa calculadora da Casio. Aquele jogo roda numa HP 50. Agora, tenta botar esse jogo, faz uma curva nesse jogo de apenas 2, 3 graus e tenta rodar no computador da NASA para tu ver. Os caras não vai rodar, velho. Não vai conseguir rodar. Então, o motivo de todos os jogos terem a planície, todos, em unanimidade, não existe nenhum que não tenha. Os que não têm, os que estão com mundos e não sei o que, tudo isso é uma perspectiva visual. Tá? Como é que você pega um videogame como o Play 5, que é uma carcaça, que não tem poder de processamento, se você pegar um servidor hoje, ele é 100 vezes mais forte em poder de processamento que um Play 5. Um Play 5. E você acha que um Play 5 consegue pegar lá um jogo da Microsoft com 1000 planetas, tudo encurvado? Não, meu irmão. Isso é uma perspectiva visual. É uma estratégia que eles utilizam para você acreditar que você está andando num círculo, mas não tá. Tá? Infelizmente não tá. Então,
Os criadores de jogos, eles afirmam isso. É tão complexo a criação de uma realidade curvada, tão difícil de ser criada, que afronta até mesmo a lógica humana. E aí eles acabam chegando à mesma conclusão. E exatamente essa conclusão que chegou o Sargento Mark. Ok? Filmes como The Truman Show, Dark City e The Village revelam informações preciosas sobre o nosso modelo da Terra, tá? E claro, né, que o mapa de projeção do mundo, né, de Gale Potters mostra o tamanho dos continentes com mais precisão do que o nosso projetor de Mercador. Inclusive é isso aqui, ó, olha só. Você acha que um avião usa o modelo da bola para poder se locomover? Imagina você. Você pega o modelo da bola, tenta atravessar do Nordeste para Portugal, usando o modelo da bola. Aquele modelo que a sua professora, que fica em toda a sala de aula, fica lá. A professora pega assim, fica brincando com você. Aponta aí, escolhe um país para saber o nome, não sei o quê. Pois é, meu irmão. Tenta você pegar um avião e se locomover do Nordeste para Portugal. A distância vai duplicar. Vai duplicar. Duplicar. Aí eu te pergunto, qual que é o avião que aguenta uma nhaca dessa? Tenta você sair, por exemplo, e inclusive é a maior questionamento da atual da ciência, você sair aqui da América Latina e ir para Nova Zelândia. Esse percurso aqui, ó. Esse percurso é real, ele existe. Só que ele não é dessa maneira aqui. Esse percurso ele vem por aqui e depois para cá. Por que ele não faz essa coisa aqui? Porque se você tá, olha só. Olha só para vocês terem mais ou menos uma ideia, um conceito aqui, mais ou menos aqui, um conceito abstrato, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Olha aqui, ó. Era muito simples. Tu pegava da América. Deixa eu fechar aqui. Tu pegava aqui da América Latina e dava a volta e chegava na Nova Zelândia. Por que isso não acontece? Por que para chegar na Nova Zelândia você tem que fazer isso aqui, ó? Tem que ir para cima e depois para baixo. Não faz sentido, né? A distância é muito maior. Não faz sentido. A menos que seja esse formato aqui, ó. Tá entendendo? Então isso aqui foi pauta de discussão de muita gente, tá? Mas basicamente é o seguinte, o fato é, quer você queira acreditar ou não, os navios, os aviões usam esse modelo aqui, tá? Então é simples. Na teoria, eles enfiam para você a bola supersônica. Mas na prática, tudo que você precisa navegar usa esse modelo aqui, tá? Partindo desse princípio, é possível imaginar novos planetas e conceitos que talvez hoje seriam uma quebra da ciência moderna, que é isso aqui. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque nós vamos chegar nesse conceito aqui, ó. Neste conceito aqui, ó. Tá? Lembra da aula que eu dei sobre os Incas? A aula que eu falei sobre os Maias, o calendário Maia, as 4 últimas eras. Então, olha só como é que é feito, né? Segundo Martin Kane, que é o terceiro modelo. Então, assim, nós estamos estudando modelos que podem não corresponder à verdade. Muitas pessoas têm as suas teorias. E nós estamos apresentando todas elas aqui. Porém, algumas teorias fazem mais sentido do que a outra. Por exemplo, nós temos aqui o formato da Terra, que é o formato dito por Martin Kane. E que formato que é esse? Você lembra do relógio Cronos? O que é o relógio Cronos? O relógio Cronos não marca as horas. O relógio Cronos marca o início e o final de uma era. O início e o final de uma era. E cada vez que você tem um final de uma era diferente, o tempo ele é abreviado. O tempo é sempre abreviado, né, uma certa distância. Sempre um terço abreviado, um terço abreviado, um terço abreviado. Aí tu pega, por exemplo, a questão de Hiperbórea. Hiperbórea era um... Esquece essas 3 paredes de gelo aqui. Esquece essas paredes de gelo. No reinado de Hiperbórea, tinha uma única parede de gelo, única, que era na borda, e toda a sua extremidade era acessível. E aí você tem um planeta Terra que é pelo menos 100 vezes maior do que agora. Então, seres humanos de 60 metros, eles podiam existir nesse planeta aos bilhões. Porque uma Terra que tem 60 vezes o seu tamanho, é fácil de você comportar 100 vezes o seu tamanho, é fácil de você comportar os gigantes. Aí, esse foi o primeiro reinado, o reinado de Hiperbórea.
Depois nós tivemos o reinado de Lemúria. Aí a Terra já reduziu assim drasticamente os seus limiares, os seus limites, tá? E aí, e lembre-se, né, um dia em Hiperbórea, a circulação do Sol, um dia em Hiperbórea, é diferente de um dia nos dias atuais, tá? Às vezes aí uma semana, né, para nós é um dia para eles, tá? Desculpa, uma semana para eles é um dia para nós, tá? E aí, olha que coisa interessante. Aí nós tivemos o reinado de Lemúria, que foi a segunda era, depois da Atlantis, que aí já tem a questão de Platão, tem a questão de Gustavo Coelhinho da Páscoa, Feliz Natal Barroso, que fala, tem um livro chamado Aquém, Parará Pururu, Coelhinho da Páscoa de Atlântida, falando sobre a existência desse continente próximo do Brasil. Então, assim, você encontra aí, ó, os reinados, ó, Hiperbórea, Lemúria, Atlantis ou Atlântida, e o reinado de Ária, que é o reinado, né, que nós usamos hoje, o reinado da Terra. Ou seja, esse modelo do Martin, ele fala sobre, que existe uma camada de gelo. Por que existe uma camada de gelo? Porque o Sol, ele circula um perímetro. Então, quando você afasta do Sol, tudo aquilo que está na extremidade começa a virar gelo. Então, qualquer modelo, ele começa a ter gelo nas extremidades. O mapa de Urbano Monte só não tem gelo porque onde o Urbano Monte desenhou não é extremidade, ainda tem mais coisa. Ainda tem mais coisa. Então, a borda onde o sol não toca, ali é gelo, ali se congela. Ali é próximo do zero absoluto. Então, é isso que dá para se entender. Então, esse é o modelo que, assim, aqui são os limites onde o sol já não toca mais, começa a virar gelo. E aí você tem o reinado de Hiperbórea, que, segundo o relógio Cronos, a primeira era passou com o dilúvio. Nós tivemos o segundo reinado, foi o reinado de Lemúria, foi o reinado dos governantes e poderosos de sua época. Depois, o reinado de Atlantis e agora o nosso reinado. Aí você fala, pô, mas não faz tanto sentido. Pois é, aqui, ó. Esse é o mapa do Urbano Monte. Tá vendo que não tem nada de gelo aqui? Não existe nada de gelo no mapa do Urbano Monte, porque isso aqui não é a borda. Não é a borda. Porque é uma lei matemática simples. Onde tem sol, tem calor. Onde não tem sol, não tem calor. Então você imagina que, por que a Antártida é gelada? Porque o sol está mais distante da Antártida do que da Europa, por exemplo. Então você imagina, você vai se afastando, se afastando, se afastando. Chega um ponto que tá tudo gelo, tá tudo escuro. Não tem mais vida ali. Então é por isso, não, os caras, aqui no mapa do Bano Monte, existe mais coisa, só que o cara não desenhou porque simplesmente não tem nem como chegar lá. Aí, esse aqui foi um dos últimos reinados, tá? Também faz referência e menção a isso aqui, ó. E aí, a coisa começa a dar embasamento para isso aqui, ó. Porque se cada revolução a Terra vai reduzindo de tamanho, isso significa que a Terra era muito maior do que a gente imagina. E aí entra no conceito que eu queria trazer para vocês, que é esse conceito aqui, ó. 178 planetas. E como é que funciona esse conceito aqui? Pensa um pouco. Se nós temos um plano infinito, vamos colocar que é um plano infinito. Deus criou um plano infinito. E junto com esses planos infinitos, existe a existência de outros planetas, tá? Existe a existência de outros planetas. E os planetas são divididos por eras, ok? Da maior para menor, né? Então, a era paleolítica, a era paleontóloga, a era dos dinossauros, foi uma era, né, que era a era de Hiperbórea. E depois foi reduzindo, conforme foi o avanço das eras aí. E aí é dito o seguinte, pô, se Deus. É fácil de imaginar que Deus não criou somente a Terra. E nós temos um plano infinito, então existe a possibilidade de terem outros planetas. Aqui é um conceito da existência de 178 planetas. Mas a coisa pode beirar a insanidade, pode ser muito maior do que isso aqui. Nós podemos falar de milhões e milhares de planetas. Milhões e milhares de planetas. Tu já ouviu falar sobre o efeito déjà vu? Né? Às vezes você sonha com uma coisa, uma realidade paralela que talvez não é você. Por exemplo, você é açougueiro. Aí de repente você sonha que você era carpinteiro. Ou que você sonha que você era um executivo. Muitas vezes eu acredito que
Se na Terra, na humanidade hoje, existem 7 pessoas iguais a você, pessoas com o mesmo aspecto biológico igual a você, na Terra hoje, para cada ser humano que existe, existem 7 pessoas que têm o mesmo aspecto biológico parecido. Se em um planeta tem 7 pessoas parecidas, imagina no restante. E aí você imagina que todos eles tiveram uma criação, todos eles enfrentaram um grande problema. Ah, mas se não existisse o diabo, não tinha. O mundo estava no paraíso. Não estava. Com diabo, sem diabo, o homem é mal do mesmo jeito. O homem é mal do mesmo jeito. O diabo ele só intensificou aquilo que está em nossos corações. E mesmo que o diabo não estivesse no jardim do Éden, mais cedo ou mais tarde Eva ia comer aquela fruta do mesmo jeito. Então o conceito da existência do mal não é limitada a um ser que tem um tridente na mão e espetando as pessoas no inferno. Não tem a ver. O conceito do mal é a ausência de fazer o bem. Então, para a ausência de fazer o bem, é que é criado o mal. Então, isso não precisa do diabo, não precisa de anjo cair, não precisa de nada. Ainda que não tivesse anjos deserdados no céu, ainda que não tivesse o diabo, sei lá o que vocês quiserem imaginar, né? Simplesmente a mundo ia estar no mesmo inferno do mesmo jeito. Porque a humanidade ela se autodestrói. Inclusive, no Jardim do Éden, com o homo perfeito, que foi Adão e Eva, foi sucumbido. Então a gente tem que parar de dar poder pro diabo acreditando que ele que destrói nossas vidas e pensar que nós mesmos é que estamos destruindo nossa vida, entendeu? O diabo ele só mostra. O apóstolo Paulo ele dizia, né? Não tem ninguém. Não, o Jesus Cristo mesmo dizia: não tem ninguém que é bom, o mesmo é o Pai. Outra coisa, Paulo mesmo dizia: eu sou mau por natureza e necessito de Cristo para ser algo bom. Então você imagina o seguinte: todos esses planetas têm as suas histórias de lutas, né, pela verdade, pelo bem e pelo mal. Todos eles têm o mesmo endosso. Pode ser que num desses planetas aí o diabo não exista, mas ainda assim os problemas atribuídos ao mal existam. Então, mas então o diabo visita cada planeta. Não. A concepção de Lúcifer é uma concepção da nossa existência. Agora, outras existências podem ter uma concepção diferente. Você não precisa do diabo para validar a Bíblia. O que as igrejas limitam as pessoas é o quê? Se não existe o diabo, a Bíblia não faz sentido? Mas claro que faz. Porque a natureza da criação é mal. A natureza é mal. Tudo que foi criado por Deus é mal. Bom mesmo é só o Criador. Então tudo é proporcionalmente instaurido ao mal. Então não precisa do diabo para a gente ser mal. A gente é mal por natureza. O diabo é uma desculpa que a gente usa para não assumir os nossos erros. É isso que Tomé dizia, Padre Pio dizia, Paulo dizia. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que todos esses planetas podem ter uma infraestrutura tanto de salvação quanto de condenação, que às vezes beira diferente da nossa, às vezes é igual, semelhante, mas ainda assim não precisa de nenhum anjo aqui para a coisa poder beirar. Então, eu digo para vocês, e toda vez que você quer analisar, toda vez que você quer analisar como funciona o universo, analisa como funciona a si mesmo. Antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Então, assim, o nosso corpo humano ele é um reflexo do que é o universo. Os pulmões parecem com as árvores. O nosso corpo ele é muito semelhante. Os neurônios parecem com as conexões parecem com a Via Láctea. Então, o que acontece? Tu pega, por exemplo, o planeta Terra, que tem uma abóbada, e essa abóbada vai reduzindo de tamanho, é a mesma coisa de uma célula que encontrou um objeto cancerígeno e ela está reduzindo, encapsulando aquele objeto para ele não proliferar para o resto. E ao mesmo tempo ele está encapsulando, encapsulando, até chegar no ponto que vai ter somente o mal. Aí ele vai pegar o mal e vai tirar do seu corpo. Vai virar uma espinha, um furúnculo, um sei lá o que vira isso hoje em dia. Então é mais ou menos dessa maneira que a coisa trabalha. Você está dizendo que a Terra é um furúnculo? Não, meu irmão. Estou dizendo o seguinte: o motivo do relógio Cronos estar reduzindo de tamanho é porque ele está tirando os bons daqui de dentro. Cada vez que ocorre uma revolução,
As pessoas que alcançaram a salvação não ficam mais aqui dentro. Não ficam. E aí, aquelas pessoas más, elas vão aguardar o julgamento. A coisa vai acontecer. Já ouviu falar que vaso ruim não quebra? Por que vaso ruim não quebra? Por quê? Porque as pessoas boas vão saindo daqui. Vão saindo daqui. Tá entendendo? Essa é a questão. E aí, vai chegando um ponto que vai ter uma grande revolução e a Terra vai reduzir de tamanho. Então, é o que eu falo, nós não somos a última civilização. Tem mais coisa pra frente ainda, tá? Tem mais coisa pra frente. Agora, esse conceito de existência de outros planetas beira muito. Se você imaginar que um planeta como o nosso é mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, é mais ou menos nesse tamanho aqui, imagina só o tanto de planeta que existe. Então, esse é um conceito que eu até chego a questionar se o fato do Elon Musk. Deixa eu voltar um pouco aqui. O fato do Elon Musk querer visitar Marte talvez seja isso. Visitar outros continentes que estão além da nossa compreensão, tá? Como é que sai do domo? Francamente, eu não sei, meu. Eu acho que não é possível, mas achar não é saber, né? Agora, que existem esses outros planetas, eu acredito que sim, Deus não criou só a Terra. Pô, se eu sou um ser com poder, sabedoria ilimitadas, por que eu vou criar só um planeta? Por quê? Ah, não, eu vou criar um planeta onde tem Pablo Vittar e Gretchen. Agora, pronto, esse é o ápice da evolução humana. Não, parece que alguém criou mais alguma coisa além disso, meu irmão. Eu acho que alguém criou alguma coisa além disso, né? Então eu acredito que existem outros planetas. Planetas esses muito maiores, né? Com domínios, príncipes, reis, lordes, vassalos e tudo mais que você pode imaginar. Então esse é o conceito. Eu lembro que o Olavo, uma vez, ele falou o seguinte, né? Se você quer analisar o conceito da criação de Deus, tudo que você conhece hoje, de plano, redondeta, o que você quiser, meu irmão, tudo que você conhece hoje é um grão de areia no universo da criação de Deus. Então você imagina a quantidade absurda de coisa a qual o Criador não tenha criado. A ideia do vídeo de hoje é falar para vocês das 4 eras, desde Hiperbórea até a era atual. É falar para vocês de modelos matemáticos que fazem sentido. Eu não estou dizendo que é real, tá, pessoal? Eu acredito na planície. Eu acredito na planície. Agora, eu não sei o que tem do outro lado. Eu, francamente, não sei. Eu não cheguei no topo lá, abri a portinha, saí, olhei pelo binóculo e disse, ó, é assim que é o negócio. Não, eu não consegui, eu não sei. Pelas evidências facultativas que a gente observa, as evidências práticas, que nós não estamos a 1 bilhão de quilômetros por hora em relação ao eixo do universo rodopiando aí, pelas evidências a qual se é apresentado, eu sei que ela é plana. Agora, o que vem além disso, se tem mais continentes, se tem outros planetas, francamente eu não faço ideia. Francamente, e aí entra esses detalhes. Entra esses detalhes. Agora, é um fato curioso, né? Fato curioso. Né? É claro, tudo que eu falo para vocês é conteúdo milenário e ancestral. Esse canal aqui a gente fala sobre mitos e lendas, né, pessoal? Por favor também, né? Não vai levar ao pé da letra tudo aquilo que eu falo, né? A ideia desse canal é apresentar para vocês a via alternativa, né? Não quer dizer que ela seja puramente verdade, mas, né, é o que os povos antigos assim pensavam, tá bom? Quem quiser conhecer esse trabalho, tá na descrição do vídeo, tá? Você pode baixar pelo nosso veículo de comunicação oficial. E para conhecer o meu trabalho, obter meu contato pessoal, tem links na descrição se é preciso verificar a disponibilidade de vagas, tá bom? A ideia do vídeo de hoje não é falar para vocês que bater um martelo, esse é o verdadeiro formato. Não, cara, acredita no que você quiser. Eu te trouxe modelos matemáticos de pessoas que acreditam, muitas vezes com fundamentos, que a Terra parte de um ponto. Né? É um conteúdo diferente daquilo que foi lhe ensinado. Se é real ou não, você vai decidir, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.